No vídeo de hoje eu quero falar sobre os maiores mitos na fotografia e como eles não fazem sentido nenhum. Então, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, eu sou o criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar desse conteúdo, depois do vídeo, dá uma olhada aqui no link que vai estar na descrição, ele vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá para o conteúdo. Como qualquer atividade, seja tu tocar algum instrumento, seja tu praticar algum esporte, seja tu fotografar, existem os mitos, né? Que eles são nada mais, nada menos que aquelas máximas que são tomadas como verdade pela grande maioria, só que o mito é justamente isso aí, é algo que é tomado como verdade, que não é verdade, certo? Então, a minha ideia aqui com esse vídeo é desmistificar um pouco alguns desses mitos, tá? Eu fiz uma lista bem grande aqui, talvez eu nem fale sobre todos logo nesse primeiro vídeo. Então, se todo mundo der o joinha, der bastante curtir, comentar bastante aqui no vídeo, quem sabe eu não faço a parte 2 desse vídeo, certo? Mas vamos lá. E vamos começar com um dos piores mitos na fotografia, porque é um mito que te custa dinheiro, certo? E o que é esse mito? É que muita gente fala que quanto mais megapixel, mais nítida vai ser a tua foto. E na verdade isso é um erro. Então tem aquela pessoa que acha que só porque tem uma câmera de 50 megapixels, de 100 megapixels, vai conseguir fazer fotos mais nítidas. E tem tanta coisa que vem antes dos megapixels que influencia na nitidez, que vamos falar um pouquinho sobre eles agora. A primeira coisa que influencia na nitidez da tua foto é tu saber utilizar a tua câmera, certo? É tu saber qual regulagem usar para chegar na melhor nitidez, é utilizar as técnicas corretas, o equipamento correto. Isso aí é um dos grandes pontos para tu ter fotos mais nítidas. O segundo ponto tem a ver com a lente. Às vezes é mais importante tu ter uma lente melhor, certo? Do que uma câmera com muitos megapixels. E o que eu quero dizer com isso? Tem gente que gasta todo o orçamento numa câmera top de linha e deixa as lentes em segundo plano. Só que, na verdade, isso deveria ser ao contrário. Porque uma lente boa numa câmera mais ou menos, ela faz um serviço muito melhor do que uma câmera boa e uma lente mais ou menos. Isso já foi testado, certo? Então, ter uma lente de qualidade, isso é muito melhor do que tu comprar a câmera com mais megapixels. É claro que mais megapixels, tu tem mais resolução. E, na verdade, os megapixels, eles são mais benéficos. Mas eles são mais benéficos no sentido de tu conseguir cortar a imagem, tu fazer um crop dela e não perder tanta resolução. Caso tu queira imprimir em tamanhos maiores, tu pode imprimir sem a imagem ficar pixelada, e isso sim, o megapixel te ajuda, mas não na nitidez final da imagem, certo? Outra coisa que tem grande impacto na nitidez, na qualidade da imagem, é no tamanho do sensor. Isso sim, a gente consegue notar bastante diferença de qualidade, de nitidez, enfim. Se a gente colocar em conjunto com tu saber utilizar a tua câmera, né? Utilizar as regulagens corretas, ter uma lente boa e ter um sensor cada vez maior, isso sim, tu vai ter a qualidade suprema de imagem, tá? Não quer dizer que sensores menores tu vai ter uma qualidade ruim. Só estou dizendo que com sensores maiores tu tem mais qualidade, mais nitidez, tá? Tá, mas aí tu vai me dizer quantos megapixels que eu preciso, certo? E eu já fiz um vídeo aqui no canal te dizendo que se tu não vai cortar a imagem, tu consegue imprimir em grandes formatos em 12 megapixels, tá? Então, qualquer celular hoje em dia tem esses 12 megapixels, tu já consegue imprimir até fotos desse tamanho, em A3 e maiores, certo? Mas eu diria que na casa dos 20, 24, 30 megapixels tá ótimo. Passando muito disso, é mais HD que tu vai precisar comprar para armazenar as tuas fotos. É um computador melhor que tu vai precisar ter para processar essas imagens, né, para editar elas, e é mais cartão de memória, enfim, é tudo mais que tu vai precisar comprar só para ter uma resolução maior.
Eu diria que na casa dos 20, acima de 16, 18 em diante já está ótimo e a gente já consegue ter fotos com muita qualidade e consegue imprimir em grandes formatos também. O nosso segundo mito tem a ver com a iluminação. Tem gente que acha que só a Golden Hour é ótima para fotografar, que elas só acordam no começo da manhã e só vão fotografar também no fim da tarde. E se tiver nublado, principalmente, aí sim que as pessoas não saem para fotografar. Só que isso, na verdade, é um mito. Não existe isso de só ter uma luz única que vai complementar a tua imagem. É claro que a Golden Hour, ela é muito legal, ela é uma luz que complementa vários estilos de fotografia, mas muitas vezes, dias nublados principalmente, dias chuvosos, eles dão condições muito legais para nossas fotos, porque em dias, vamos colocar dias nublados, tu não tem aquela luz dura, tu tem uma luz mais suave, tu consegue fotografar ao longo do dia inteiro, e grandes fotografias, muitas das fotografias de um fotógrafo que eu gosto bastante, que é o Steve McCurry, são feitas em dias nublados, tá? Em dias chuvosos. Ele próprio falou isso aí já em entrevistas, justamente por esses motivos, que ele consegue fotografar o dia inteiro, que ele não precisa se preocupar em esperar a Golden Hour ou acordar cedo. Ele só acorda e sai fotografando e tem uma boa condição. A gente não tem sombras muito pronunciadas nessas condições e é uma grande aliada para todos os estilos de fotografia, até mesmo de paisagem, ou de retratos, ou de produtos, ou de viagens. Tudo isso aí se beneficia também de dias nublados para a gente fotografar. É só a questão de tu saber como compor, como utilizar a luz e como fazer da cena ter um mood, certo? Como fazer a cena ter uma certa emoção, assim, que seja diferente da Golden Hour. Outro mito que também tem a ver com equipamento, tem a ver com economizar dinheiro, na verdade, para ti, né, que sabe que agora é um mito isso aí, que não é verdade, é que muita gente fala que tu precisa ter boas câmeras caras para tirar boas fotos, mas isso não é verdade, porque pensa um pouquinho comigo, as câmeras, elas vêm evoluindo ao longo dos anos, das décadas, certo? E sempre o último lançamento é o melhor e os outros, eles te fazem crer que agora são lixo. Tu pode pegar e jogar no lixo que eles não prestam mais. Mas pensa o seguinte, quantas fotos icônicas não foram feitas com equipamentos da década de 50, década de 60, 70, 80, os anos 2000, enfim, aí por diante. Quantas fotos boas não tem e quanta gente já não ganhou muito dinheiro vendendo essas fotos ao longo dos anos, certo? Então é isso que eu quero dizer. Não importa a câmera que tu use, da tecnologia, o que vai importar, de novo, é a maneira que tu vai compor, é a maneira que tu vai utilizar a iluminação, são as regulagens, é a tua criatividade como fotógrafo, tudo isso aí é a tua visão como fotógrafo, tudo isso aí realmente soma muito mais do que qualquer dinheiro que tu gaste em uma câmera nova, tá? Então, esse é um dos maiores mitos aí da fotografia, de tu precisar de equipamentos caros para fazer boas fotografias. Eu mesmo tenho fotos do meu portfólio de câmeras que eu utilizei logo quando eu estava começando, certo? Câmeras de entrada. Hoje sim, eu tenho câmeras mais caras, câmeras melhores, mas eu ainda utilizo aquelas fotos no meu portfólio, porque eu aprendi sobre composição, iluminação, o meu olhar, tudo isso aí é algo que eu quero transmitir para as pessoas e a câmera, ela não tem nada a ver com a fotografia que eu tirei. Nosso terceiro mito, ou quarto mito, já nem sei mais, é sobre fotografia preto e branco. Tem muita gente que fala que fotografia preto e branco, ela é coisa de gente velha, ela é obsoleta, que ninguém mais fotografa em preto e branco. E isso aí não pode estar mais errado. Eu já falei aqui no canal que, claro, as cores vieram na década de 70 para ficar. Tanto que hoje em dia a gente vê muito mais imagens coloridas, a gente vê tudo colorido ao nosso redor, não existe quase mais nada em preto e branco, né? Mas o preto e branco, ele tem uma característica bem peculiar, vamos dizer assim, porque tu pode olhar uma foto preto e branco da década de 20, da década de 30, e tu pode olhar uma foto preto e branco de hoje em dia, e tu não saber dizer
se a foto foi tirada em 1920 ou 2020, porque o preto e branco ele te dá essa sensação, tá, de atemporal. Algumas cores elas ficam presas em certas décadas, certo? E o preto e branco não tem essa desvantagem. Quem não se lembra do começo do Instagram, daquele estilo de edição que o pessoal deixava as fotos bem esmaecidas, os verdes bem dessaturados, aquele estilo mais desaturado, ou aquele estilo azul e laranja, certo? Que também é usado até hoje, mas ficou mais no passado. A gente vê já essas cores como algo mais antiquado. Então é isso que eu quero dizer. Com as cores tu tem esse tipo de problema, certo? A não ser que tu use cores muito sutis, mas o preto e branco não tem, ele é atemporal, certo? Ele dá um toque a mais de classe e a tua foto ela tende a durar mais no tempo quando é fotografada em preto e branco, ou pelo menos quando é editada em preto e branco. Essa aqui que eu vou falar é meio polêmica, às vezes gera um pouco de discórdia no meio, né? Tem gente que acha que precisa sempre fotografar no modo manual. Tem gente que acha que é fotógrafo só quem usa o modo manual exclusivamente. E eu quero te dizer que sim, o modo manual é importante, mas é um mito de que tu só precisa fotografar 100% das vezes no modo manual. Senão, não precisaria ter tantos modos, tantas configurações na câmera, certo? Elas estão aí para nos ajudarem. E eu sempre falo, principalmente para os meus alunos que estão começando na fotografia, que não entendem ainda do tripé de exposição, das regulagens da câmera, que primeiro ele desenvolva um olhar mais atento às coisas que estão ao redor dele, à iluminação, à composição, às cores, a criar um olhar fotográfico e utilize o modo automático para auxiliar isso, já que ele vai estar pensando na composição, na iluminação, nas cores, que ele deixe a câmera fazer o trabalho nesse primeiro momento, certo? Mas depois, sim, é importante a gente aprender o modo manual para ficar com a certeza de que a gente vai ter uma foto com o efeito que a gente quer, com a profundidade de campo, com o borrão que a gente quer, com a iluminação exata que a gente estava imaginando. É importante sim, mas o mito aqui, na verdade, é que tu não precisa fotografar exclusivamente em modo manual. E como eu disse, eu falo para todos os meus alunos que estão começando a usar o modo automático, e eu também uso não o modo automático, mas o modo semi-automático das câmeras, que é a prioridade do obturador e a prioridade do diafragma. São modos que tu tem controle criativo ainda sobre a tua foto, sobre a profundidade de campo, sobre a velocidade do obturador, mas a câmera faz alguns acertos de exposição que te ajudam, tu não precisa estar toda hora mexendo aquela rodinha ali para acertar a exposição. Então, eu utilizo sim o modo manual, utilizo os modos semi-automáticos, depende da situação, depende do que eu estou fotografando, cada caso é um caso, mas o mito é que tu precisa fotografar sempre no manual, e isso não é verdade. E se tu gostou dessas dicas aqui, desses mitos que foram quebrados, e quer entender um pouco mais sobre fotografia, quer aprender como fotografar em dias nublados, ou a utilizar a tua câmera na melhor maneira possível, ou até mesmo aprender a utilizar o modo manual da câmera, ou os modos semiautomáticos, dá uma olhada no link da descrição, ele vai te levar para o Método 20, tá? É a página do Método 20, que é um método que já tem centenas de alunos, todos eles muito satisfeitos. Então dá uma olhada nessa página, vai ter o depoimento dos alunos, tem as fotos que eles fizeram já. Então eu te convido para entrar na página e ver como é que é o Método 20, tá? Por hora, te agradeço por ter ficado até aqui. Um grande abraço e tchau!